Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade à leitura do livro O Poder da Intercessão, de Valnice Milhomes, e vamos estar concluindo o capítulo 3 com a segunda parte. O capítulo 3 ele é intitulado Pensamentos sobre Intercessão. E vamos iniciar com o subtítulo A Intercessão torna o crente colaborador de Cristo. Jesus está intercedendo no céu todo o tempo, defendendo ali os interesses do homem junto ao Pai. Mas estamos nele e somos, por assim dizer, sua extensão na terra, seu corpo, e cooperamos com ele em toda a sua obra de redenção, como veículos e canais da sua palavra. Paulo diz que temos recebido o ministério, pois ele envolve tanto proclamação quanto intercessão. Mas todas as coisas provêm de Deus, que através de Jesus Cristo nos reconciliou consigo mesmo, recebeu-nos em seu favor, trouxe-nos a harmonia com ele e deu-nos o ministério da reconciliação, para que, por palavras e feitos, possamos levar outros à harmonia com ele. Foi Deus pessoalmente presente em Cristo, reconciliando e restaurando o mundo a seu favor, não levando em conta e imputando aos homens as suas transgressões, mas cancelando-as, e nos encarregou da mensagem da reconciliação, da restauração do favor. Segundo Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19. Somos chamados a partilhar do ministério de Cristo e a colaborar com ele. Mas como? Para além de redentor, que o ministério ele desenvolve hoje, o de intercessor. Ele passou 3 anos e meio ensinando na terra, mas fazem quase 2000 anos que ele está intercedendo. Portanto, quando entramos na intercessão, tornamos-nos cooperadores seus, parceiros na redenção do homem. A intercessão alarga a visão. Quem se devota ao ministério de interceder passa a ter uma visão cada vez mais ampla do reino de Deus. Sai do seu mundo limitado e vai se elastecendo em seu amor e visão, até ver como Cristo vê. Quando me devoto à intercessão, de repente o mundo se torna minha paróquia. Vou subindo com Jesus e quanto mais se sobe, mais se vê. Quem não intercede fica bitolado no seu reinozinho, orando apenas por si. Abençoa-me, para mim, Senhor, eu tenho um problema, quero uma bênção. Gente assim é miserável, nunca tem nada. Quanto mais alguém se fecha no seu mundo em busca somente de bênçãos pessoais, mais dominado por um espírito ranzinza, miserável e insatisfeito se torna. É uma vida tendente à depressão, porque sua própria pessoa é o centro de atenção. Jesus declarou: não vim para ser servido, mas para servir e dar minha vida em resgate de muitos. Mateus capítulo 20, verso 28. Paulo declara que ninguém vive para si, nem morre para si. A vida só tem sentido quando o nosso ideal maior é servir a Cristo, servindo aos homens. E que forma mais poderosa de fazê-lo do que através da intercessão? Não há maior investimento no mundo do que orar pelos outros. Não há tempo mais bem empregue do que aquele gasto em intercessão pelos homens e pelas nações. Você já percebeu que uma pessoa que não gosta de dar nunca tem nada? Uma pessoa que só pede para ela nunca está satisfeita, mas a que abre o coração e o escancara para os outros é rica. Quando você começa a interceder, seu coração vai elastecendo para acomodar todo mundo. Porém, se você é aquele tipo que só ora pela sua igreja, Senhor, abençoa os pecadores para que eles se convertam e nossa igreja se encha. Sua visão tem o limite da sua igreja. Quem só vê o seu pequeno mundo, seu pequeno grupo, ora por aquela igreja, aquela denominação, como se o corpo de Cristo se restringisse a ela, pensando até que Deus só tem aquele grupinho na terra e é tendente ao sectarismo
e ao orgulho denominacional, que tantos danos tem causado ao reino de Deus. Não vê mais ninguém, só a sua igreja. Se evangeliza alguém que se converte, mas não fica nela, até acha que perdeu o tempo. Existem até pastores que amaldiçoam membros de sua igreja que se transferem para outra, como se a ovelha fosse sua propriedade e não do supremo pastor da igreja, senhor das ovelhas e de todos os apriscos que se espalham pelo mundo, igrejas locais. Se você, porém, aceita o chamado do Espírito para engrossar as fileiras do exército de intercessores em todo o mundo, seu coração comporta batistas, presbiterianos, metodistas, congregacionais, assembleianos, Brasil para Cristo, Congregação Cristã, Universal, Casa da Bênção, europeus, africanos, americanos, asiáticos, todos quantos são salvos do amor do Pai. Você não tem mentalidade de tribo, você vê o reino, vê o mundo como Deus o vê. Sua visão se alarga, se amplia, você não fica preso a essas coisinhas que para nada aproveitam, fazendo tempestade num copo de água. Seu coração é escancarado, como é o de Deus. Você é capaz de jejuar por dias a favor de outra igreja, outra denominação, outro país, um colega, um irmão e pelos perdidos. A intercessão edifica a fé. À medida que vemos Deus agindo e mudando circunstâncias, a fé é edificada. Quanto mais oramos, tanto mais Deus se move na vida dos homens, sendo canais através dos quais Deus manifesta seu poder, vamos sendo fortalecidos de fé em fé. Como a intercessão edifica a fé? Quando vemos Deus respondendo nossas orações a favor de outros, nossa fé é fortalecida. Quanto mais vemos Deus agindo, mais fogueira e alimentos para nossa fé. Oramos, Deus responde. Intercedemos por aquele, ele se converte. Guerreamos contra forças satânicas que oprimem alguém, elas batem em retirada. Oramos por aquele que é batizado no Espírito Santo, oramos pelo outro, ele é curado e assim a confiança cresce e a fé se desenvolve, tornando-se cada vez mais ousada para crer em situações cada vez mais exigentes. Jesus disse: pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. João 16, verso 24. E como ficamos alegres contemplando Deus a responder às nossas orações. Quando vemos as coisas acontecendo com o corpo de Cristo na terra, ficamos contentes, pois oramos por ele. Pode haver maior alegria na terra do que depois de ter agonizado e batalhado em intercessão, ver pessoas sendo salvas, batizadas no Espírito Santo, curadas, libertas, lares sendo restaurados, vidas crescendo em Deus? Como é feliz ao coração ver o irmão caído se levantando, porque oramos para que as forças do inferno o soltassem. Tudo isso edifica a fé. Intercessão nos torna parte de Deus. Apocalipse, capítulo 8, verso 3 e 4, Deuteronômio 33, verso 10. A fumaça do incenso é aspirada por Deus. O incenso são as nossas orações. O que se aspira entra para oxigenar nosso corpo e se torna parte de nós. É assim que, pelas nossas orações, nos unimos a Deus. Há uma coisa linda acerca disso. Antes que o véu fosse rasgado, o altar de ouro estava para aquém do véu. Mas agora, quando chegamos a Apocalipse, no capítulo 8, o altar está perante o trono nos santos dos santos. E o versículo 3 diz: veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono, e da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. As orações dos santos são como o incenso que Deus aspira. Quando algo é queimado diante de nós,
Para onde vai o fumo? Para os pulmões. Eles são a porta de entrada para o sangue, e sangue é vida, e a vida está no sangue. O que respiramos é parte de nós mesmos. Quando aspiramos, o oxigênio está entrando. O oxigênio é vida. Pois bem, em figura, as nossas intercessões nos fazem entrar nas entranhas do próprio Deus e nos tornamos parte dele quando ele aspira o incenso das nossas orações. O intercessor, portanto, em certo sentido, figuradamente falando, é parte de Deus. A intercessão está sob a lei de semeadura e ceifa. Aquilo que semeamos, colhemos multiplicadamente, quer o bem, quer o mal. Se semeamos discórdia, criticismo, falta de misericórdia, é isso o que colheremos. Mas se semearmos o amor, tolerância e misericórdia, isso mesmo ceifaremos. Quanto mais oramos por outros, mais Deus levantará intercessores a nosso favor. É interessante ver o que aconteceu com Jó na área da intercessão. Lemos: o Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó quando este orava pelos amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. Jó 42, verso 10. Paulo deixa claro o princípio em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. Mas digo isso, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Que lei é essa? Quando semeio, não colho o que semeei, mas colho multiplicadamente, 30, 50, 100 por um. Assim também, quando começo a interceder pelos outros, quanto mais intercedo por eles, mais haverá gente intercedendo por mim. É uma lei da semeadura e ceifa. Você não está tão preocupado consigo, está intercedendo pelo corpo. Você é um canal de Deus, aliás, do Espírito de Deus. Quando chega a sua necessidade, Deus levanta intercessores por você. Às vezes, você nem terá tempo de orar por si. Não se preocupe, pois Deus tem um corpo no mundo inteiro e Ele pode tomar uma pessoa que você nunca viu e transmitir-lhe um peso de intercessão a seu favor. Tenho encontrado pessoas que já me haviam visto em visão e orado por mim, antes de me conhecerem pessoalmente. Deus tem na terra um corpo, a igreja. Pode estar um missionário lá na África doente. De repente, aqui você nem sabe quem é, mas é despertado a orar. Um dia você ouve uma história: eu estava doente, de repente, e você recebe logo um testemunho em seu espírito e exclama: ei, mas era por essa pessoa que eu estava orando, era por ela. Por que as coisas acontecem assim? O Espírito Santo tem cada membro do corpo como instrumento. Aquele que está disposto recebe dele um peso de intercessão por outros membros, de modo que você não precisa se inquietar consigo mesmo, dizendo: orei por tantos e nem tive tempo de orar por mim e por minha família. Não há problema. Ore o que o Espírito colocou no seu coração, que na hora necessária, Deus vai levantar pessoas para orarem por você. Quanto mais você ora pelos outros, mais outros orarão por você. Deus a ninguém fica devendo coisa alguma. Olhe para Jó. Quando é que Deus mudou a sua situação? Quando orava pelos seus amigos. Foi quando ele tomou a posição de sacerdote. Quando estava se preocupando? Durante todo o drama? O que buscava? Defender-se perante os amigos, mas no momento em que ele ocupa a posição de sacerdote e intercede pelos amigos, Deus muda o seu cativeiro e o prospera. Concluindo este capítulo, poderíamos ainda acrescentar que a intercessão é uma obra vicária, substituta. Nós nos colocamos no lugar dos homens para interceder por eles, e toda a igreja é chamada para esse fascinante ministério da intercessão. Na Bíblia, nós vamos encontrar exemplos magníficos. Não fora a intercessão de Moisés, Israel teria sido destruída.
Não fora a intercessão de Abraão, Ló não teria escapado de Sodoma e Gomorra. Não fora a intercessão de Daniel, o povo não teria voltado do cativeiro. Não teríamos as revelações que nós temos hoje. Tudo é gerado pela intercessão. Todas as promessas de Deus são geradas pela intercessão. Interceder é orar os pesos que estão no coração de Deus. Você talvez indague. Deus tem peso? Deus tem peso? Deus tem peso. Há coisas que pesam no coração de Deus que Ele deseja ver manifestações na vida do seu povo. É claro que quando falamos de coisas espirituais em linguagem humana, temos dificuldade de encontrar os termos apropriados. Usamos a expressão pesos para significar o interesse que ele tem em determinada questão. Um dos grandes pesos que está no coração do Pai é a unidade do corpo de Cristo aqui na terra. Outro é a salvação das nações. Ainda um outro é uma igreja vitoriosa em Cristo Jesus. Quem intercede receberá a comunicação em seu espírito do que está no coração do Pai. E aqui terminamos o capítulo 3. Sejam abençoados na prática da palavra.